Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que nos ensina. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que o conhecem é o poder de Deus que se opera através de nossa vida, aqueles que têm o Espírito de Cristo, aonde Deus nos atraiu até Ele, nos batizando com Espírito e com fogo, em seu nome, em nome de Jesus. Aqueles que importam antes, em primeiro lugar, a obedecer a Deus, assim como Ele é submisso ao Pai, o Pai sendo a sua cabeça, maior do que Ele, porque Ele sendo a plenitude, só há algo que se torna o Pai maior, que é daquele grande dia que nem o Filho e nem os anjos sabem. Os anjos, o Senhor feito um pouco menor do que eles, se tornou uma aliança superior até mesmo dos anjos, um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel e dos animais, aonde era necessário, segundo ainda era a, a água e o Espírito, várias oblações para que o povo alcançasse a expiação pela culpa dos pecados. Mas uma vez instituída a nova aliança e através do sangue derramado, o elo da perfeição que fala com mais veemência dos animais, ele é o único e suficiente Salvador daqueles que estão mergulhados em trevas, ele sendo a luz aqueles que podem trazer a sabedoria do alto. Trevas, ignorância, aqueles que estão mergulhados na sua ignorância, dogmáticos, acham que aquilo que sabe é que é correto e perseveram na sua tolice. Dia após dia na sua insensatez, aqueles que fazem voto de tolo, desobediente, pecado de feitiçaria, aqueles que não há submissão do coração. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Melhor para aqueles que compreendem o que vem a ser o chamado e perseveram, aonde requer que a fé seja participante do início ao fim, que para não desfalecer na fé, requer ser seus imitadores nas boas novas, sempre experimentando a perfeita e agradável vontade de Deus, como um culto racional, um culto de ação de graças, daqueles que, na verdade, culto de ação de graças não é fazer um culto em templos feitos por mãos humanas, onde não há presença do Espírito, mas antes ser um culto racional e exalar através das boas obras, sendo seus imitadores, porque por si ninguém consegue, exalar um bom perfume em Cristo, daqueles que permanecem dia após dia. A única forma de exalar um aroma agradável através do exercício do Espírito, daquele que é o bom perfume, aquele que é o elo da perfeição. A palavra diz: se o perfumista deixar com que uma mosca caia num unguento, estraga toda a essência. Assim, um pouco de estutícia, logo já perder logo aquilo que é a sabedoria, se não permanecer. Por isso não permitis jamais que algo venha vos desvanecer, algo que venha vos fazer com que venham entristecer o Espírito Santo. A palavra diz: muitos o entristece a ponto de extingá-lo, e assim já não há esperança para aqueles que blasfemam contra o seu Espírito. É melhor para aqueles que reconhecem que o Senhor é fiel e verdadeiro e permanecem dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que é fiel, aquele que não dormita e não tosqueneja. Por isso, em mais um dia, trazei sempre a perseverança naquele que nos sustém, nos ajuda e nos fortalece, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é fiel, ele nos ajuda, ele nos sustém, nos capacita, nos mantém, tudo é dele, e nós
sempre nos apresentando como um vermezinho de Jacó, sendo o menor e servindo o próximo, sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, assim como aqueles que seguem na extrema arrogância. Também grande é a queda e a ruína para aqueles que assim permanecem. Sempre uma estatura mediana, jamais seja demasiadamente justo, como queiram se apresentar como que santos, porque na verdade ele nos chama o santo dos santos, mas ele é digno, as suas vestes reluzentes, nós somos justificados por ele, mas então com o corpo glorificado aí, sim o veremos face a face. Por enquanto nos apresentamos como um espelho mal polido, daqueles que têm que sempre estar refletindo aquele que é a imagem e a glória de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.